aplaudir o Senhor Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Márcio Fatioli e estamos na Igreja da Graça de Campinas, São Paulo, abençoando a vida de todas as pessoas que estão ao vivo pelas redes sociais e também a vida daqueles que nos acompanharão por meio do canal IIGD. Você que pode compartilhar essa transmissão, faça isso agora, abençoe o máximo de pessoas possíveis. Vamos entrar na palavra, livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Isso nós comentamos na última reunião e falamos a respeito da necessidade da sobriedade. Noé, quando ele desce da arca, ele tem a possibilidade de recomeçar a sua vida, terra fértil, terra úmida, e ele faz então uma plantação, planta vinha, né? Uma vinha, planta ali as parreiras de uvas, né? Mas quando ele colhe o fruto dessas vinhas, o que ele faz? Ele faz vinho, e não só faz o vinho, como ele se embebeda deste vinho. Nós explicamos às pessoas que nós nunca podemos nos embriagar com as bênçãos que Deus nos deu. A bênção nunca pode ser maior do que o abençoador. O Senhor sempre deve ocupar o seu lugar, que é o primeiro lugar. Nunca, jamais trocar aquilo que Deus nos deu pela pessoa de Deus. Pelo contrário, o Senhor sempre deve ser o nosso Deus, sempre ocupando o primeiro lugar. Agora nós estamos numa outra parte. Quando ele se embriaga, ele acaba se descobrindo e saindo no meio da sua tenda. Olha o versículo 22. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. E então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Noé, ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esse filho chamado Cã, em algumas traduções diz Cão, ele percebe que o seu pai estava nu. Por estar embriagado, ele acaba tirando a sua roupa, e ao invés dele virar-se ou cobrir o seu pai, o que ele faz? Ele chama os outros irmãos para que o papai fosse motivo de chacota, de zombaria. Naquele tempo, hoje ainda temos uma cultura um tanto quanto conservadora, mas naquele tempo a nudez de um pai nunca jamais poderia ser revelada por um filho, ser presenciada por um filho. E isso trouxe uma diferenciação entre eles. Por quê? Porque Sem e Jafé acabaram por ser abençoados por Deus, enquanto Cã recebeu uma maldição de que ele seria menor do que os outros. Olha o que diz o texto, vamos lá. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja seus irmãos. Aqui nós temos uma particularidade. Nós percebemos que o Senhor, que Noé, ele não amaldiçoa Cã, mas ele amaldiçoa Canaã. Quem era Canaã? Canaã era filho de Cã, era a descendência de Cã. Segundo os estudiosos, possivelmente há grandes possibilidades de que esse neto tenha participado. Alguns até especulam de que foi o neto que foi chamar os irmãos mais velhos do seu pai, os seus tios, para que presenciarem então a cena de nudez de Noé. Quando Noé desperta, o que ele faz? Ele lança esta maldição. Nós já explicamos aqui que maldição não é outra coisa senão reprovação. Abençoar é falar bem e amaldiçoar é falar mal. Neste momento, Cã, ele é amaldiçoado, ele é reprovado pela palavra do seu pai. Enquanto os seus irmãos, olha o que diz, versículo 26. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Aqui nós temos algumas coisas importantes. Primeiro,
Dos 3 filhos de Noé, descenderam toda a raça humana. Por exemplo, de Sem, descenderam os asiáticos e os judeus estão nessa cota. Tanto é que os judeus são chamados semitas. Quem já ouviu falar? Toda pessoa que é contra o judeu, que é contra o Estado judeu, é chamado antissemita. Por quê? Porque pela tradição bíblica, os judeus descendem de Sem. Também nós temos o Cã, que foi o prejudicado. Os africanos descenderam dele. Algumas pessoas até atribuem toda a batalha, né, do povo africano a essa palavra que foi liberada, né, um povo que sofreu muito para chegar até aqui. Mas também, da descendência de Cã, vieram os cananeus, os donos da terra prometida. Você vê que a palavra, por fim, acabou se cumprindo. Por quê? Porque Sem e Cã eram equiparados, eram filhos do mesmo pai com os mesmos direitos. Mas no decorrer da história, os descendentes de Sem acabaram por ocupar a terra dos descendentes de Cã. Eles expulsaram os cananeus e ficaram com a terra chamada terra de Canaã, terra prometida. E os descendentes de Jafé, segundo os estudiosos, são os atuais europeus. Então você vê que realmente você tem a terra dividida nessas 3 características, né? O povo asiático, o povo africano e o povo europeu. Mas o que me chama a atenção, pessoal, é a maldição que foi lançada sobre o filho que não teve a devida consideração com o pai. Pastor, de onde Noé tira essa ideia? Do coração de Deus, pessoal. Por quê? Porque nós já explicamos que nesta época não havia mandamentos escritos. Tudo aquilo que Adão, Abraão depois, Isaac, Jacó, o próprio Noé fizeram, foi aquilo que no coração eles sentiram para fazer. E logo à frente, quando a Bíblia começa a ser escrita por Moisés, as atitudes deles foram o quê? Corroboradas, foram confirmadas. Por quê? Porque a verdadeira palavra de Deus, ela não está necessariamente no papel. Aqui está o registro da vontade de Deus. A verdadeira palavra, ela está no nosso coração. Por quê? Porque nós juntamos os mandamentos, aquilo que Deus nos deu como ordenança, e aplicamos na nossa vida prática. A palavra está aqui, não está no papel. Eu já expliquei que esse mesmo mandamento, essa mesma palavra, ela se cumpre nas nossas vidas de maneira totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho, além de todos os mandamentos, a ordenança do Senhor para ser um ministro do Evangelho, coisa que você não tem. O mandamento para você é outro. Eu tenho aqui enfermeiros que têm como mandamento salvar a vida das pessoas. Eu tenho aqui professores, eu tenho aqui mecânicos, eu tenho seguranças, vigilantes, um exemplo. Você vê como a mesma Bíblia, ela se aplica de forma diferente em cada pessoa. O que eu quero dizer a você? Noé, ele cumpre a palavra sem ler a palavra, sem conhecer a palavra. Mas não só isso. Essa questão de amaldiçoar o filho rebelde e abençoar os filhos obedientes, ela é algo próprio da vontade de Deus. Por quê? Porque lá nos mandamentos escritos por Moisés, nós temos esta previsão como regra, como ordenança. Vamos conhecer? Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Interessante que Noé lança uma palavra de reprovação ao seu filho Cão, ou Cã, conforme a tradução, e não havia nenhum livro para ele consultar. Ele fez isso espontaneamente, ele fez isso de forma voluntária. Mas nós já entendemos que Noé era um homem guiado por Deus. Noé era um homem conduzido por Deus. Nos 10 mandamentos, o Senhor, ele confirma a atitude de Noé. Ele aprova a atitude de Noé. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 12. Vamos lá? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Percebe que milhares de anos depois, Moisés traz os mandamentos de Deus
E dentre os mandamentos, qual é a ordenança que nós temos? Honra teu pai e a tua mãe. O Cã honrou o papai lá naquela situação? De jeito nenhum. Ele humilhou o seu pai, ele expôs o seu pai desnecessariamente. Nós não vamos falar do passado, já falamos, agora nós vamos falar do futuro. Esta palavra se aplica a mim e a você. Se nós não honrarmos os nossos pais, nós também seremos prejudicados. E desta vez não é pela palavra de Noé, que se aplicava só aos seus filhos, mas é pela palavra do Senhor, que estabeleceu como mandamento. Os 10 mandamentos, preste atenção, eles são a base de toda a Bíblia Sagrada. Jesus trouxe a graça. Nós temos muitas coisas novas, revelações maravilhosas que Cristo trouxe, interpretações maravilhosas, mas em nenhum momento ele viola os 10 mandamentos ou ele destitui os 10 mandamentos. Pelo contrário, ele cumpre todos eles. Então nós vemos que os 10 mandamentos, eles são a base de toda a Bíblia. Tudo que está na Bíblia é construído sobre os 10 mandamentos, ou melhor, são as normas mais importantes contidas na Bíblia Sagrada. E dentre as mais importantes, nós acabamos de ler uma delas: honra teu pai e a tua mãe. Tem pessoas querendo ser usadas por Deus, tem pessoas querendo ser grandes, tem pessoas querendo ser vitoriosas, e nada disso é errado, mas honrar pai e mãe é o primeiro mandamento para que a nossa vida se prolongue. Pastor, e por que honrando pai e mãe, a minha vida ela se prolonga? Porque quando eu honro pai e mãe, eu atento aos conselhos do meu pai e da minha mãe. Quando eu honro pai e mãe, eu permito que o meu caráter seja moldado. Você sabe que na infância é o período fundamental para que nós possamos ter o caráter moldado. Os nossos limites, as nossas barreiras, as nossas regras de conduta que são invisíveis, estão dentro de nós. Por que a nossa geração tem morrido cedo? Por que a nossa geração tem experimentado toda forma de tragédia? Porque honrar pai e mãe se tornou algo obsoleto, se tornou algo desnecessário. E nós temos visto isso na prática. Eu convivo diariamente com a vida e com a morte. Eu tenho ligação direta com pelo menos 1000 famílias. E essas 1000 famílias você multiplica por pelo menos 4 integrantes. Então eu participo do nascimento de muita gente e da partida de muita gente. E das vezes que eu estive, nos últimos anos, fazendo sepultamento, cerimônia de despedida, eu tenho visto as salas ocupadas mais por jovens do que por pessoas maduras. Antigamente os velhinhos morriam, hoje os velhinhos estão vivendo, e eu estou achando até que vão viver para sempre, porque hoje não se morre mais com menos de 80 anos, 90, 100 anos. Eu tomo posse dessa bênção. Quem toma posse da bênção, diga amém. Em compensação, a juventude tem se matado nas drogas, nos acidentes de moto, de carro, tem se destruído nas brigas pelas madrugadas e afora outras tragédias que a gente podia relatar. O que eu quero dizer? Honrar pai e mãe tem um resultado imediato. Qual é o resultado, gente? Olha o que ele diz: honra teu pai e tua mãe, para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Neste momento, ele falava da terra física, ele falava da terra espaço. Para nós, esta terra é a nossa existência. Quer viver bastante, quer viver bem, quer ter uma vida abundante, primeira coisa é honrar pai e mãe. Só que a gente não pode esquecer que pai e mãe são figuras. Não são necessariamente para nós os nossos genitores. Claro que eles estão incluídos. Mas a pessoa que honra o seu professor, que é uma autoridade, ela está usufruindo daquela oportunidade que ele está tendo. Ele não vai ter só um diploma, ele vai ter conhecimento. A pessoa que honra as autoridades, que também são aqueles que estão sobre a nossa vida, esta pessoa vai ter paz e sossego.
A pessoa que honra a autoridade espiritual, porque pai e mãe representam pessoas que estão sobre a nossa vida, esta pessoa viverá debaixo da bênção abundante. Diga amém, diga eu quero esta bênção, diga eu não abro mão dela. Agora nós vamos ver um retrato da nossa atual situação. 2 Timóteo 3:1. Vamos lá? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui começa, né? Noé teve um problema com os filhos. Qual foi o problema? Ter andado nu. Ele também fez parte do problema, né? Nós já estudamos na última reunião. E o seu filho ter descoberto a sua nudez e zombado dele na frente dos outros irmãos. Mas nós não vemos mais problemas. Em compensação, o nosso tempo, se você não criou seu filho dentro da igreja, não passou a ele os valores e os princípios, é só problema, pessoal. Eu tenho visto inúmeros pais, quando eu falo pais, inclui as mamães também, que vivem um verdadeiro pesadelo devido aos atos dos seus filhos. Quantos presos, quantos nas drogas. Hoje você não pode deixar o menino na rua. Antigamente a gente brincava à vontade na rua. Alguém dizia assim, o maconheiro está vindo. A gente corria tudo para dentro de casa, com medo do maconheiro. Hoje o cara é o maconheiro. Mudou tudo. Eu tinha um carrinho de rolemã. Minha mãe tinha desfeito um guarda-roupa daquele do tempo do Dom Pedro II. E eu peguei aquela tábua de guarda-roupa, coloquei o eixo na frente, as rodinhas atrás. Meu carrinho de rolemã cabiam 7 meninos. Eu era o piloto, porque só eu era habilitado para dirigir aquele caminhão. Que gostoso que era. A gente subia a rua e descia, subia e descia. E ia até a noite, aí a mãe chamava para tomar banho. Que felicidade que era a rua naquela época. Os únicos tiros que a gente dava era de mamona. Você tinha uma plantação de mamona perto da tua casa, a gente tacava um no outro, o dia inteiro tacando mamona. Quer dizer, além de perturbar a vizinhança, ainda a gente plantava mamona, porque toda vez que você lança uma semente daquela, aí ficava cheio de mamona no bairro. Era uma vida tranquila. Os doces, lembra aquele doce, aquele suspiro quadradão? Eu falo aqui até me encher a boca de água. Quem gosta do suspiro quadradão assim, quem gosta, mas não coma não, que aquilo é veneno, viu? Aquela Maria mole, era mole mesmo, lembra? Eu gostava da preta. Sempre fui chegado numa pretinha. Literalmente. Aquela Maria mole comprida, né? Mole. A gente batia nos meninos, puf, batia tudo coco na cabeça, era um rolo tremendo. Hoje as crianças estão presas dentro de casa. Não pode sair na rua. E se deixar na rua, a gente já sabe o que vai virar. É só esperar, é só questão de tempo. Meninada nova, falando na gíria, malandragem. São tempos trabalhosos, porque se você deixa o menino sair na rua, você tem o problema da criminalidade, do homossexualismo, do abuso sexual. Hoje, o caldo entornou. O caldo entornou. Se você deixa trancado dentro de casa, é celular e computador. Só Deus sabe o que está vendo, o que está assistindo. Timóteo conseguiu ver isso. Por isso ele disse, tempos trabalhosos, são tempos trabalhosos. Você tem que, como diz o ditado, fritar o peixe e olhar o gato. Não pode descuidar o momento. Você deixava as crianças menores cuidadas pelo irmão mais velho, não era? Criancinha de 7 anos cuidava do de 4, do de 3, e a mãe ia trabalhar e voltava, estava do mesmo jeito. Hoje você deixa numa creche e a criança apanha dentro da creche. Quantos vídeos a gente já não viu? Resumindo, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Ou deixa com alguém e essa criança sofre abusos, fica até a denúncia, o aviso. Tempos trabalhosos, o que a gente faz? E a gente vê essa derrocada que a nossa sociedade está vivendo. Mas por que são tempos trabalhosos? Porque não temos dinheiro? Porque não temos tecnologia? Porque as coisas são distantes? Não, tudo isso a gente venceu. Hoje podemos dizer que somos ricos. Quem aqui tem água encanada em casa, levanta a mão.
Todo mundo tem, por mais simples, por mais humilde que seja a cidade, num rincão do país, a pessoa tem água em casa. Se não tem, tem um poço do lado de casa. Hoje a gente tem acesso à eletricidade, todo mundo tem. Celular todo mundo tem. Comida todo mundo tem, até demais. Hoje o problema é outro. Hoje é diminuir a comida, é verdade ou não? Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Me ajuda a amarrar aí, gente. Então hoje a gente é rico, mas nós nos tornamos miseráveis moralmente falando. Por quê? Olha o que Timóteo enxergou. Porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e o que mais, gente? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Dentre todos os itens que nós lemos, que é uma verdadeira tomografia da nossa geração, nós temos algo que me chamou a atenção: desobedientes a pais e mães. Lembra que lá em Gênesis nós já tivemos o problema da desobediência, da ingratidão. Nós já tivemos o problema da desconsideração por parte de Cã. Nos 10 mandamentos o Senhor repete a necessidade, ou corrobora com a necessidade de honrar pai e mãe. E aqui em Timóteo, já no Novo Testamento, nós vemos que dentre os problemas da degradação da sociedade estaria a desobediência a pais e mães. Desobedecer pai e mãe é desobedecer toda e qualquer pessoa que está sobre a nossa vida. Porque nós não temos pais apenas biológicos, nós temos pais espirituais. E assim sucessivamente. Tem aquele que já não tem mais o paizinho nem a mamãe, mas tem uma tia, tem uma avó que criou, que cuidou. Tem alguém que lhe deu uma oportunidade, talvez um pai até no caráter profissional, você não sabia nada e esta pessoa te ensinou tudo o que você sabe. Eu estava contando a minha história ministerial ontem, dirigindo meu carro e contando para os amigos. E eu achei interessante que as pessoas que eu encontrei há 15 anos atrás, ou mais, eu acabei reencontrando todas elas no final da história. Todas que me ajudaram no passado. Quando eu cheguei, passei por todas as fases que o ministério exige e é necessário. O tempo passou, 15 anos depois eu reencontrei todas elas. E todas as que eu pude ajudá-los, eu ajudei. Irmão, nós temos que ter esse apreço pelos nossos pais, por quem estendeu a mão para nós, por quem um dia acreditou em nós mesmo, não tendo muitas vezes nem ciência de quem nós éramos, não conhecendo o nosso caráter. E se você vê, o nascimento de um filho é mais ou menos assim. Quando nasce aquela criatura, ninguém sabe o perfil, a personalidade daquela criatura. E os pais amam desde o começo, não é verdade? Para no fim da história saber o resultado. Assim é a pessoa que te deu o primeiro emprego. Assim é a pessoa que permitiu que você trabalhasse no ministério, fizesse a obra para Deus. Assim é a pessoa que confiou em você no início da história. Honra pai e mãe, meu irmão. Não deixe de honrar. Agora a Bíblia fala da característica da nossa geração. Primeiro, haverá homens amantes de si mesmo. Quem são os amantes de si mesmo? Aqueles que consideram-se superiores aos outros. Eu sou melhor do que você. Entre eu e você, claro que eu fico com a minha pessoa. Entre a sua mãe chorar e a minha, não tem esse ditado? Que chore a sua. Amantes de si mesmo, querem tudo para si, só pensam em si. Quantos filhos não são amantes de si mesmo? Você não sabe de nada, mãe. Você não sabe de nada, pai. Ô filho, você não vai me visitar?
Ah, a senhora sabe que eu tenho muito trabalho. Filhos que têm vergonha dos seus pais, por causa da aparência, por causa do bairro onde moram. Onde sua mãe mora? Mora ali. Ué, mas você saiu de lá também. Filhos que têm vergonha do sotaque dos pais. Ah, os meus pais são mineiros, meus pais são nordestinos, meus pais são sulistas. Qual o problema? Você é paulista, qual que é o problema? Você fala porta. Então não tem sentido ser amante de si mesmo. A Bíblia fala que nós devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Então esse amor ele tem que ser equilibrado. Não é um amor egoísta, não é um amor o qual consegue amar só a si. Amantes de si mesmo. A pessoa se droga, bebe, faz todo tipo de mazela. Ele não pensa no sofrimento dos pais, ele não pensa no patrão que investiu nele, ele não pensa em ninguém, ele só pensa no seu bel prazer. Nos tempos mais antigos, tudo que a gente ia fazer, nós pensávamos nos nossos pais. A vergonha que os nossos pais passariam, não é assim? O desgosto que nós daríamos para os nossos pais. Ah, se a professora chamasse, que vergonha chegar com um bilhete em casa. Não vou nem falar do que acontece hoje. Vamos falar do tempo antigo. Não éramos amantes de nós mesmos. Nós amávamos mais os pais do que a nós mesmos. Tanto é que às vezes apanhávamos na rua, mas não contávamos para o papai e para a mamãe para não envolvê-los no problema. Hoje o menino apanha, a primeira coisa que ele faz é correr para dentro de casa. Papai! É a geração Kiko, né, e Dona Florinda. Avarentos, quem são os avarentos? Apegados aos bens materiais, não estou falando pessoas que são administradoras, que são investidoras, pessoas que pensam no futuro, isso é importante. O avarento é aquele que tem coragem de deixar de comer para não gastar o dinheiro. O avarento é aquela pessoa que usa todo dia o mesmo sapato para não gastar, para não comprar outro. O avarento é aquela pessoa que usa uma escova de dente 1 ano. Isso eu estou falando que ele faz por ele, imagina o que ele faz pelos outros. Não só avarentos, olha a geração. Presunçosos. Quem é o presunçoso? O top das galáxias. Ele é o cara. Que geração falida. Todo mundo hoje é dono da verdade. Soberbos. O que é o soberbo? É o orgulho nato. A pessoa que tem essas características, ela é insubmissa totalmente. Ela não obedece a ninguém, é o famoso eu não levo desaforo para casa. Blasfemos, quem são os blasfemos? Aqueles que não conseguem tratar as coisas santas como santas. Aqueles que não conseguem guardar a sua boca, aqueles que não conseguem ter respeito às coisas sagradas. E o que é sagrado, pastor? Deus é sagrado, a Bíblia é sagrada. A igreja é um lugar sagrado. Sagrado é de consagrado, é de separado. Mas não é só isso. O vovô, a vovó, são pessoas sagradas, são os nossos ancestrais, são as pessoas que nos deram um nome, são as pessoas que nos deram a vida. Papai e mamãe. E abrangendo, não é? Os pais da igreja, Martinho Lutero, as pessoas que fizeram a reforma, e chegando até aqui o nosso missionário que deu a vida no sentido de trabalho para que nós hoje pudéssemos fazer parte de um ministério abençoado e honrado. Irmão, nós não podemos perder nunca essa visão, nós não podemos perder nunca esse temor de Deus, chamar um pastor de você.
chamaram uma autoridade de você, chamaram um professor de você. José, eu queria saber. Não, mestre, professor. Quantas vezes na faculdade chamava os professores de mestre? Mestre, por gentileza, o senhor poderia me esclarecer? Sim, claro. Quando terminava, eu respondia, sim, senhor. Os meninos até olhavam assustados, eles não conhecem isso. Você quer ver uma coisa que seria importante para todos? Servir ao exército. Todo menino de 18 anos deveria se apresentar e ser escolhido para o serviço militar. E não só menino não, menina também, não é direitos iguais? Então vamos juntos. Esses dias nós almoçamos num lugar, falei para ele, hoje você paga. Ela disse, nossa, falei, você não quer o empoderamento? Então vai lá, poderosa. Começa pagando a conta. Mas a Lívia não é dessas não, ela usa esse argumento. Não, eu não quero não, pode você continuar mandando. Mandando e pagando, né? Irmão, nós temos que ter esta noção do que é sagrado, a gente perdeu isso. Beijar, respeitar, honrar, lembrar, ouvir os conselhos, como as pessoas mais velhas, os idosos, eles têm a nos ensinar. Como eu gosto de ouvir os vovôs e as vovós, mas e isso, mas e aquilo, e quando a senhora chegou, por que saiu, por que veio, de onde veio? Países bem-sucedidos são países que têm os velhos como mais importante do que os jovens. Na nossa geração, os importantes são os jovens, e é cada figura que eu vou te falar, viu? É cada figura que não vale o feijão que come. Você pega países como o Japão, meu Deus do céu, uma pessoa de idade é tratada com todo respeito. Que exemplo para nós, pessoal. Por isso que se vive muito. Porque um dia todos nós seremos idosos também. Vai chegar a nossa vez. E um desabafo. Quando chegar a minha vez, se não tiver aquelas 250 vagas de idosos do shopping, eu vou quebrar o pau lá. Porque hoje eu chego no shopping, a única vaga disponível é a de idoso. No dia que chegar a minha vez, eu quero o meu lugar. Minha mãe, que foi muito brava, completou 60 anos agora. Tiraram a gratuidade dos ônibus para quem tem 60. Ficou doida. Falou, a única vantagem de ser velho é andar de ônibus de graça. Palavra da minha mãe. E agora que eu cheguei, tiraram. É muita sorte, né? E deve ser muito bom, né? Ter a carteirinha, pega um ano, pega outro, desce de um, sobe no outro, entra aqui, desce ali. Ai, desculpa, peguei errado, vou pegar o do outro lado, e assim vai. Esses dias eu andando na estrada, e tinha um cidadão pedindo carona. Eu não costumo dar carona, mas se é uma pessoa idosa, se é alguém que eu percebo segurança, por que não? Mas eu percebi que ele estava pedindo carona para quem estava passando do lado de lá. Quando ele me viu, ele pediu para quem estava para cá. Eu falei, não vou parar, porque ele não quer ir nem para lá e nem para cá, ele quer entrar dentro de um carro. Eu falei, não, aí não dá. Imagina você pedir carona para quem está do lado de lá e pedir para quem está do lado de cá, não tem sentido, né? Ele queria passear, né? Aí não dá. Mas irmão, sagrado tem que ser respeitado. Pessoas são tidas como sagradas, consagrados, pais e mães são deles. Ministério, igreja, Bíblia, nosso chamado. Tem gente que trata de qualquer jeito. O chamado do patrocinador é um serviço sagrado, meu irmão. E 190 países alcançados pela palavra de Deus, graças a esse pouquinho que todo mundo faz todo mês. Isso é sagrado, isso é chamado. Não trate como algo profano, como algo comum. Não chame como comum o que o Senhor purificou. E mais, a geração desobedientes, presunçosos, soberbos, blasfemos, são aquelas pessoas que não respeitam o sagrado com a sua boca. Desobedientes a pais e mães. Eu li já essa parte e vou reiterar. Pai e mãe é toda e qualquer pessoa que esteja sobre nós. Eles são os primeiros, os pais biológicos, os pais afetivos são os primeiros, mas esta palavra é abrangente. Respeite a pessoa que está sobre a sua vida. E mais, ingratos. A ingratidão é um dos piores sentimentos que pode haver no coração do ser humano.
O que é ingratidão? É mistura de mau caráter com falta de memória. É verdade, porque pessoas de bom caráter nunca se esquecem daqueles que um dia o ajudaram. E a pessoa que é ingrato a pai e mãe, meu irmão, não tem explicação, porque eles deram a vida. Você vê aquele bebezinho tão sensível, tão frágil, se não tiver o cuidado adequado, meu irmão, a gente sabe o fim da história. E é noite de sono, e é não sei o quê, e é remédio, e é fralda. Esses dias eu vi um pacote de fralda R$100, falei para a Lívia, está amarrado em nome de Jesus. Que ela tem essa de vez em quando, vamos ter um bebê? Deus me livre, R$100 um pacote de fralda. E outra, não, eu vou ter um filho, que esses aí vão ser a minha aposentadoria. Acho melhor você investir em outra coisa. Porque não é assim que funciona. É o contrário. Quando eles crescem, nós é que investimos neles. Vai para a escola, você paga. Vai para a faculdade, você paga. É material, é livro, ajuda. Se não paga, ajuda. Vai casar, você ajuda. Está casado, continua ajudando. Não tem fim essa história. Um filho que não consegue reconhecer o cuidado dos pais, realmente é uma pessoa que não tem memória, ou é mau caráter. Porque o principal, Deus usou a vida dele para nos dar. Nós somos uma extensão da vida dos nossos pais. E isso é um milagre de Deus. Isso é uma dádiva de Deus. E mais, não só ingratos, profanos. O que é profano? Pessoa imunda. Pessoa que não tem a noção do que é santo, do que é sujo. E hoje a gente vê essa mistura. Pessoas do mesmo sexo querendo casar-se dentro da igreja. Eu acho que a vida particular de quem quer que seja deve ser respeitada, cada um faz o que quer. Só que a palavra de Deus ainda está de pé e sempre estará. E ela deve ser respeitada. Unir-se ao homem à sua mulher, e serão dois uma só carne, e isso ninguém vai mudar. Pode mudar a Constituição, pode mudar a lei, pode rasgar a Constituição, mas a Bíblia ninguém nunca vai conseguir destruir. A igreja é um lugar santo, a igreja é um lugar sagrado, a igreja é um lugar separado. Pessoas profanas que não conseguem separar a sua vida particular com as coisas de Deus. É necessário ter essa noção, é necessário ter esse respeito. A Bíblia fala no passado, desculpe sem querer ofender ninguém, de homens chamados homens escandalosos. Essa prática sempre existiu. O Egito, então, misericórdia. Os imperadores romanos, só Deus. Mas as pessoas, elas se atinham à sua intimidade, à sua particularidade. Hoje virou um verdadeiro espetáculo, hoje virou um show. Infelizmente, um show de horrores, muitas vezes, devido ao desrespeito. Todos merecem ser respeitados, inclusive quem não concorda. Todos têm que ser. E ele diz mais: sem afeto natural. Uma vez um gatinho teve filhotes, teve cria no quintal da minha casa. E a Lívia foi lá, escolheu o modelo mais bonitinho e pegou. Já tinha terminado de amamentar, mas estavam todos ali, todos juntinhos. A Lívia foi e pegou, colocou dentro de casa. O gato não era nosso, a gente não sabe de onde era o gato, acho que era da rua. Irmãos, a gata foi até a porta de casa, olhou para nós, entrou, ela nunca tinha entrado, pegou o filhote pelo cangote e levou de volta. Isso chama-se afeto natural. Em compensação, tem gente tendo filho e jogando no lixo. Os animais estão dando um banho na gente. Os animais se tornaram referência. Não é à toa que eu tenho 2 filhos chamados Pipi e Pipoca. É o Pimenta e o Pipoca, Pipi para os íntimos. E às vezes eu fico olhando aqueles animais, a dignidade deles.
Cada um tem seu potinho de comida. O Pipim ainda é novinho, ele tenta comer o do Pipoca. Pipoca só levanta o bigode, aí ele vai para o dele. Mas eu tenho lá 2 cachorrinhos e um gato. Cada um come no seu potinho. Você precisa ver a brincadeira deles. E rola. Estão lutando jiu-jitsu. E vai para lá. E vem para cá. De repente um grita. O outro para. Quando sente que machucou, lambe. Você precisa ver. Irmão, eu estou com vontade de virar bicho. Perto do que eu tenho visto, o procedimento humano e o procedimento dos animais, os animais estão dando um show. Eu vi um vídeo na internet, uma garrafa de refrigerante meio aberta, mas ainda estava rosqueada, entreaberta. 2 abelhas, uma de um lado, outra do outro. Alguém viu esse vídeo? Uma de um lado, outra do outro. Assim, ó, girando a tampinha do refrigerante para abrir. 2. Tem casal, minha mão, que estaria empurrando o outro para ficar sozinho com o refrigerante. Casal. Tem filhos que fariam isso com os pais, e tem pais que fariam com os filhos também. 2 abelhinhas. Qual é a capacidade de inteligência que tem uma abelha? Mas eles conseguiram se unir para desrosquear uma tampinha de refrigerante. Tem gente que não consegue se unir para pagar uma conta de água de R$30. Tem gente que não consegue se unir para lavar uma louça. Tem gente que não consegue se unir para fazer de uma igreja vitoriosa. As abelhas deram um show. Pesquisa na internet, a abelha abrindo a tampinha. É demais, irmão. Por isso que a Bíblia diz, sem afeto natural. Isso é afeto natural. É eu entender que se eu me unir com o outro, eu bebo e ele bebe também a Fanta, a Coca, o suco, seja o que for. É entender que os nossos filhos e os nossos pais têm que ser amados e respeitados. Isso é afeto natural, é amor natural. Isso faz parte, está no ser humano, mas no ser humano sem a corrupção do jardim do Éden. Mas nós já estudamos sobre isso. Jesus trouxe para nós a nova natureza, o novo nascimento. Quem nasceu de novo, dá um glória a Deus aí. Então você tem afeto natural, você tem amor no seu coração. Mas quando a gente olha para esse mundo dessas portas para fora, a gente fica impressionado. Pessoa que rouba o que é dos outros, sem se preocupar como aquela pessoa pagou, como ela comprou, se aquilo vai fazer falta para ela. Rouba um portão de uma casa para vender por 200, 100 reais. Aquela pessoa pagou 5 mil naquele portão. Como é que vai viver seu portão da sua casa? Rouba um bujão de gás, irmão. Como é que pode? Rouba dinheiro da saúde. Rouba merenda de criança. Ei, Timóteo, mas você teve uma visão minha muito ampla, viu? Sem afeto natural, irreconciliáveis. Não tem acordo com eles. Eu não sei se você percebeu, os críticos da igreja não tem acordo. Se a igreja não faz cultos, eles não creem na cura. Se a igreja faz cultos, estão desobedecendo. Eles são irreconciliáveis, com eles não tem acordo, eles escolheram. É como eu costumo dizer, não foi o diabo que encostou neles, foram eles que encostaram no diabo. Porque são gente ruim por natureza, pessoas que escolheram, optaram em ser inimigos de Deus e por consequência da sua igreja. Cada comentário, irmão. Você vê hoje a internet, se você passar olhando os comentários que se faz, quando alguém fica doente, quando alguém sofre um acidente, quando alguém, misericórdia, você fica, dá embrulho no estômago em perceber que o ser humano chegou a esse nível, em um nível de covardia. Por que covardia? Porque na internet aquela pessoa escreve um texto enorme, fala com ela olho no olho para ver se ela tem coragem de falar meia dúzia de palavras. Covardia, são irreconciliáveis e covardes. E não só isso, caluniadores. Quem aqui já recebeu um copo de água gratuitamente nesta igreja? Levanta a mão quem já recebeu. E quem já pagou aqui para receber um copo de água, pode levantar a mão agora.
Você pagou para receber um copo de água? Olha, R$10 essa água, R$5 essa água. Tem alguém aqui? Se tiver, você levanta. Agora presta atenção na pergunta para não passar vergonha também, né? Você já pagou para receber um copo de água nesta igreja? Você sabe o que é calúnia? É atribuir um crime a alguém que seja inocente. Isso é calúnia. Fulano é um ladrão. Fulano é genocida. Fulano é um estelionatário. Isso é calúnia. Nós estamos diante de uma geração de caluniadores. E gente que quando você abre o perfil dela na internet, você vê a dignidade dessa pessoa, zero. Zero. Quando você ver algum tipo de comentário desse jeito, caluniador, mentiroso, ordinário, abra o perfil da pessoa e dá uma olhada nas fotos dela. Geralmente é um drogado, é um embriagado, é um ordinário e assim por diante. Mas é uma geração de caluniadores. A internet fez de ratos gigantes, mas continuam sendo ratos. Continuam sendo ratos. Nunca vão deixar de ser. Caluniadores também contra os seus pais. Quantos saem falando mal dos pais por aí? E quando eu digo pais é abrangente, hein? Meu pai nunca me deu nada, minha mãe nunca me deu nada, nada. Por que você está aí então? Te deram a vida. Nunca fizeram nada por mim. Nunca, é claro que às vezes no atendimento a gente desabafa. Olha, pastor, meu pai foi muito violento, minha mãe fez isso. É natural. Agora, quando a gente assume a postura de caluniador, aí nós ferimos a Bíblia Sagrada. E quando fala-se pais, repetindo, não são apenas os que nos geraram, pais espirituais. Quando você não entender uma pregação, cuidado para você não se tornar um caluniador. Quando você não entender uma postura, uma atitude, uma ação ou até uma omissão, cuidado para que você não caia no rol dos caluniadores. E mais, incontinentes. Quem são incontinentes? Que não se controlam. Eu fico impressionado como essas pessoas conseguem entrar para o mundo das drogas. O mundo das drogas, pessoal, não é novidade para ninguém. Ali é escancarado como a coisa funciona. Os assassinos que matam a vida dos usuários de drogas porque não pagam, por N motivos, eles não fazem escondido, eles fazem na frente de todo mundo. E as pessoas veem o corpo ali jogado, estendido. Quando a gente vê uma pessoa drogada passando como um zumbi humano, aquilo já é o cartão de visita do mundo das drogas. Então quem entra para esse caminho já sabe o destino, já sabe as consequências. A pessoa abre mão de família, a pessoa abre mão de dignidade, a pessoa abre mão da vida por causa disso. Só que ninguém nunca vai poder dizer que foi pego de surpresa. Mas são pessoas incontinentes. Quem é o incontinente? Que não se contém. Ela não consegue se segurar. Ai, deve ser legal, deve ser bom. Não está amarrado, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, não faço. Isso vale para a bebida, para o café, para qualquer outro tipo de mal. Temos que ser pessoas contidas para a vida sexual desregrada, vida sexual promíscua. Tem que se conter. Porque os incontinentes estão no rol dos ingratos, dos presunçosos, dos amantes de si mesmo. Eles não pensam em ninguém, só pensam em si. Sem amor para com os bons. Estamos vivendo um momento em que o bom é ruim e o ruim é bom. Só que a Bíblia já falou dos profetas que passaram por essa terra e ainda estão passando. O mundo não era digno deles. Esse mundo não merece a igreja de Jesus, pessoal. Esse mundo não merece. Uma pessoa que eu tenho muito carinho publicou alguma coisa sobre a igreja, criticando a igreja. E era uma pessoa, uma figura, uma pessoa entregando uma cesta básica e uma senhora recebendo. E ele escreveu assim: membro, igreja, a igreja era a pessoa que entregava. E em cima da cesta ele escreveu dízimo. Uma crítica que faz à igreja.
Eu respondi para ele: amigo, você acha que o trabalho de igreja ou da igreja, ela se atém apenas na distribuição de cestas básicas? Pelo jeito você nunca esteve dentro de uma delas. Não, é que tem muita coisa errada que a gente não concorda. Falei: pode ter até coisas erradas sim, o ser humano é falho, mas eu nunca vi você criticando o tráfico de drogas, por exemplo, ou uma casa de prostituição. Um mundo que persegue a igreja, mas respeita o traficante, é um mundo que está vivendo exatamente o que merece viver. Um mundo que ridiculariza um pregador do evangelho, mas que exalta um promíscuo, um corrupto, um mentiroso, seja ele qual for, é um mundo que está vivendo exatamente o que merece viver. Resumindo a resposta que eu dei. E no final ele escreveu: não entendi o seu ponto de vista, me perdoe. Não tem problema, está abençoado. Mas naquele dia eu falei tudo o que eu pensava. O mundo vai melhorar, vai melhorar sim. Um mundo que despreza a palavra de Deus, um mundo que não tem amor para com os bons, um mundo que só respeita quem anda com metralhadora, um mundo que só respeita o corrupto, que não tem apreço pela verdade do evangelho. Onde é que esse mundo vai parar? Aliás, aonde já estamos, né? Aonde já chegamos. E agora, meu amigo, é ladeira. Agora é ladeira abaixo, em todos os aspectos. Traidores, obstinados. Quem são os traidores? Que usurpam, né? Que enganam, que não honram a confiança que foi depositada. Quantos filhos roubam pais? Não, pastor, eu nunca vou mexer na carteira do meu pai. Você que faz empréstimo no nome do seu pai não paga. Você está tirando do pouco que eles têm. Filho tem que acrescentar. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Eu nunca vi uma herança em forma de dívida. Filho tem que acrescentar, não tem que tirar. E se você pensa em tirar do teu pai, que saia fora você da vida dele. Isso é coisa séria. Traidores. Empréstimo para comprar moto, empréstimo para comprar celular, empréstimo para... Você tem que dar um celular para o teu pai, para a tua mãe. Você tem que dar presentes. Isso é coisa séria. E mais, obstinados, quando quer uma coisa vai até o final, grita e fala e acontece. Só não são obstinados para o que é bom, né? Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Agora vem a parte importante: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Você vê que o slogan hoje é amor. Não, porque temos que amar, temos que respeitar, a tolerância. Mas a tolerância tem que ser com eles. O amor tem que ser entre eles. Não é? É um sistema em que você é livre. Eu já fiz essa pergunta aqui, essa afirmação. Esse complete a frase, foi muito interessante. É um sistema em que você é livre para fazer o que eles querem, não o que você quer. Se você disser eu gosto do azul, você não presta mais. Mas eu sou negro, não interessa. Você gosta do azul, não vale nada. Mas eu sou mulher, não interessa. Você gosta do azul. Mas eu sou imigrante, não interessa, você gosta do azul. Então não é o que você é o que você defende. É uma geração que você é livre para se destruir, é livre para destruir a sua família, mas não é livre para servir a Deus, para ser uma pessoa de bem, muito pelo contrário. Quanto pior você for, mais bem aceito você vai ser. E ele diz, mas negando a eficácia dela. A aparência de piedade, o que é piedade? Piedade é amor a determinadas coisas e pessoas, isso é piedade. Mas negam a eficácia. Ou melhor, tudo bem, você é uma pessoa que defende toda forma de amor, eu sou crente, então me ama. Me ame. Não, você é fanático, você é retrógrado, você é... Mas não é toda forma? Toda religião não tem que ser respeitada, então respeite a minha crença, respeite as minhas escolhas. E quando eu digo respeitar, não é isentar de crítica, somos seres inteligentes, cada um fala o que pensa,
Mas a ordem não é amar, a ordem não é respeitar. Cadê o respeito? Cadê o amor? Destes, afasta-te. Meu irmão, Noé, sem conhecer a Bíblia, reprovou a atitude do seu filho. Falou, não, ele não poderia ter feito isso comigo. Então, a partir de hoje, a sua descendência será amaldiçoada, o seu filho será amaldiçoado. Em compensação, os outros, que vocês sejam altamente abençoados. O Senhor, que sempre quis dessa forma, disse, honrará pai e mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra. Resumindo, o que era uma iniciativa de Noé, virou lei, e lei tem que ser cumprida. Sejamos aqueles que honramos aos nossos pais. Vamos aplaudir Jesus, que é o Senhor. Canta, Adriano. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, Não importam as circunstâncias. adorarei, aleluia. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. E vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. E você que nos assiste de qualquer lugar, um dia será muito bem-vindo em nosso meio. Estamos na Avenida dos Expedicionários, número 80, no centro de Campinas. E se quiser fazer contato conosco, nosso WhatsApp é o 19 999 985 309. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço no seu coração e até a próxima. Vamos aplaudir Jesus.